Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versos 6 e 7. A Bíblia diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Na NVI diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E por fim a NVT, que diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Neste texto nós temos o remédio de Deus para a ansiedade. 3 pontos que eu quero destacar no nosso devocional de hoje. O primeiro ponto é que a ansiedade ela é real. Todos nós temos ansiedade. Quando ela está dentro dos níveis considerados normais, ok. O problema é quando ela começa a passar desses níveis, ela se torna um problema. E aí esse é o primeiro ponto. Todos sofremos preocupações. E é claro que Deus não ignora isso. O segundo ponto é que Deus nos dá uma resposta para isso, que é o que eu quero mostrar para vocês, que a gente chama aqui então de remédio de Deus para a ansiedade. Ele está falando de oração, de súplicas e de ação de graças. E por fim, existe uma promessa nesse texto, que é a paz que guarda. Pois bem, quando nós falamos de oração e súplicas, não são as mesmas coisas? Não, não são. Oração é um termo amplo, que abrange todo tipo de conversa com Deus. Então, quando eu falo de oração, eu me refiro à adoração, eu me refiro a agradecer, eu me refiro à confissão, intercessão e também de pedidos. Eu estou falando que é o ato de estar em comunhão com Deus, reconhecendo quem Ele é e buscando a sua presença. Esse é o primeiro item do remédio de Deus para a ansiedade, a oração. Já a súplica é um tipo específico de oração que expressa pedido urgente, necessidade profunda e dependência intensa. Então eu estou falando que súplica aqui é uma palavra que transmite a ideia de clamor sincero e humilde, muitas vezes em situações de aflição ou até mesmo de desespero. E quando eu falo de fazer isso na prática, o que seria então? Quando você ora, pode estar agradecendo, pode estar adorando ou até mesmo pedindo algo. Isso é oração. Agora, quando você suplica, você está pedindo com fervor, como alguém que está em grande necessidade. É mais emocional, é mais intenso quando se trata de súplica. Então, a súplica é o segundo item do remédio de Deus para a ansiedade. E por fim, nós estamos falando de ação de graças. Diz respeito a você ser grato a Deus. Aqui nós falamos que a oração e a súplica, então, elas devem vir acompanhadas de gratidão, mesmo antes de vermos a resposta, por justamente nós confiarmos no Deus que está no controle. Se você entender isso, você orar a Deus, você suplicar e ter um coração agradecido, mesmo antes de Deus ter feito, você descobriu o remédio para a ansiedade. E qual é a promessa que nós temos neste texto? A Bíblia está dizendo que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, não tem como entender isso, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Em outra versão que eu li, a vossa mente guardará onde? Guardará em Cristo Jesus. Assim, você deixará de ter ansiedade exagerada, ansiedade acima dos níveis considerados normais. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra tão esclarecedora, tão rica e tão abençoada.
que verdadeiramente, Senhor, nós possamos colocá-la em prática, a fim de que nós não venhamos viver em ansiedade. E assim o Senhor possa guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus, como é a promessa que está contida neste texto. Assim eu te peço pelo meu irmão, pela minha irmã, que ouviu esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o nosso próximo devocional, querendo Deus.